Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma temporada do Conexão Imobiliária. Eu sou a Aline Becker e dessa vez cruzamos o estado para uma temporada super especial com convidados de Criciúma. E eu sou o Giovanni Villa-Lobos, nós somos advogados e atuamos em Jaraguá do Sul, no mercado imobiliário. Hoje vamos falar sobre um tema que interessa muito a todos nós: dinheiro. E mais do que isso, vamos explorar como corretores de imóveis podem organizar suas finanças pessoais e investir melhor. Para isso, trouxemos um convidado aqui de Criciúma, que já foi executivo, trabalhou com grandes operações em grandes empresas e hoje empreende, ajudando as pessoas a organizarem seu dinheiro e se prepararem para o futuro como uma plataforma de organização financeira. Henrique, quer dar um oi para a nossa audiência? Opa. Oi, pessoal, tudo bem? Henrique Pazini aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente possa ter bons papos aqui que ajude as pessoas também a organizar suas finanças, sejam corretores de imóveis, sejam pessoas que estão começando agora nesse mercado também imobiliário, que é um mercado difícil, né? É um mercado que exige um planejamento bem feito para conseguir ter sucesso no longo prazo. Que legal. Henrique, contando um pouco da tua trajetória, como foi largar um cargo de executivo no Rio de Janeiro, com um salário desejado e sonhado por muitos, para empreender? Olha, foi a trajetória que você vai construindo, você vai tendo alguns erros e acertos, né? Isso vai te trazendo um pouco de segurança para poder fazer as mudanças. Então, embora eu tenha sido executivo, no final, meu salário ele era um salário bem alto, assim, né? Eu não costumo tanto me apegar a isso, mas era bem alto. E isso te dá uma estabilidade muito grande. Mas eu comecei a minha carreira como vendedor, eu fui representante comercial também, e eu passei muitos altos e baixos, assim, né? Então, por exemplo, na época de vendedor, eu tive salários, comissões na casa dos R$ 30.000 e tinha mês que ia para R$ 2.000. Eu tive períodos onde... E esse foi muito marcante, assim, porque eu antes de casar, eu tive aqui em Criciúma um tempo, eu moro em São Paulo e Rio de Janeiro, né? E eu tive aqui por um período de 1 ano, onde eu conheci minha esposa, que foi onde eu decidi ir para o Rio de Janeiro para buscar ganhar dinheiro também. Isso foi através de uma representação comercial e demorava uns 7 meses para eu receber minha primeira comissão. Então eu tive que vender carro, eu tive que me organizar assim, mas no detalhe, eu lembro que no final, no 7º mês, quando eu ia receber a primeira comissão, que não dava para pagar todas as contas, eu tinha R$ 2.000 na conta, então você estava bem apertado. Eu sempre fui um cara que investia em imóveis, então tinha alguns imóveis já, mas é difícil vender um imóvel para fazer dinheiro, você vende mal. E aí nesse período aí, eu comecei a trabalhar e passado 1 ano e meio, eu acho, eu levei minha esposa a morar comigo. Eu já estava ganhando bem aí, as comissões começaram a vir na casa dos R$ 30.000, 30 e poucos mil reais, e com uma frequência boa. E isso era fevereiro que eu levei. E em junho, o meu cliente começou a ter um problema financeiro, o meu principal cliente, que era 90% do meu recebível. E aí a minha comissão caiu para R$ 5.000 por mês que eu não podia mais vender para ele. Então, assim, essa questão de altos e baixos da venda, eu passei muito na minha vida. Meu pai é corretor de imóveis também, então eu sei como que funciona e entendo como é que é feito esse planejamento. Como você perguntou, ao longo do período, vão surgindo outras oportunidades. Eu passei essa fase aí que eu caiu uma comissão alta para uma comissão baixa. Por aí as coincidências da vida, né? Um colega meu saiu da empresa e eu consegui ficar na mesma cidade, que eu executava bem meu serviço. E aí surgiram oportunidades em outros locais do país, só que eu não queria sair do Rio de Janeiro, que eu gostava de morar lá, né? E aí surgiu uma oportunidade com outro cliente lá e aconteceu mais ou menos a mesma história. Fiz um bom trabalho, né? Comecei a ganhar bem, aí trabalho ainda melhor que o outro, começamos comissões mais altas ainda, e aí veio o Covid. E nessa época eu prestava uma consultoria para a própria empresa que eu era representante, e eu lembro assim de, e os caras queriam muito que eu me tornasse executivo, né, para replicar os formatos que eu fazia na minha região no Brasil inteiro. E aí, cara, ali foi um ponto assim, eu não aguento mais esses altos e baixos. Se eu passar agora mais um, não sei o que vai acontecer. E aí aquela história de mudar de cidade de novo, a insegurança, né, de ter que levar a esposa, conhecer um lugar novo, arranjar apartamento novo, toda essa situação. E eu aceitei o convite para me tornar executivo e eu recebi todas. Aí eu fiz um dinheiro bom, porque eu recebi tudo que eu tinha ali, que demorava sempre 6, 7 meses para receber. Era 6, 7 meses de salário, mais rescisões, e aí o salário alto com estabilidade, né? Então eu passei o Covid bem, né? Eu tinha me preparado, eu passaria bem de qualquer forma, mas porque eu já tinha tido uma falência de um cliente no meio do caminho, né? Então eu já sabia como é que era ficar sem receber. E aí, aí eu tive uma previsibilidade boa, eu tive uma ascensão bem rápida, assim, foi muito, muito bom. E aí me deu, como eu passei esses altos e baixos no meio do caminho, eu consegui entender, não, se eu sair agora,
né? Eu vou sair bem estruturado, eu vou sair com um bom planejamento, eu vou conseguir montar minhas empresas, investir, porque demanda, né? Você começa a ver oportunidade, você vai botar dinheiro. Então a gente conseguiu organizar bem, e aí sim, aí as coisas dessa vez foram melhores do que eu imaginava. E isso tudo baseado numa organização simples, mas que demanda uma dedicação, que serve principalmente para o cara que é um pequeno empresário. Né? Então, o corretor de imóveis, ele é um pequeno empresário. Só que ele tem que conseguir enxergar isso ao longo da, do dia a dia dele, até para conseguir separar o que é negócio, o que é pessoa física e tudo mais, né? Mas aí a gente já pode entrar um pouco mais de cautela, mais de atenção, talvez, mais para frente no nosso bate-papo. Henrique, isso que você falou é muito legal e acho que casa muito com o nosso público, né? Essa previsibilidade ou imprevisibilidade de renda, né? A gente sabe que o corretor de imóveis, ele tem, né, esses altos e baixos que você falou, é muito natural na profissão, né? Então tem meses que ganham uma comissão alta e aí às vezes passa meses sem ganhar nada, principalmente quem está começando. A gente diz que, né, os 6 primeiros meses são meses de trabalho, não entra nenhuma comissão, não entra nenhuma renda. E aí eu te pergunto, para quem está começando, né, que estratégias poderia utilizar? Ou quem já está na profissão e aí vem uma pandemia ou vem uma crise e acaba estancando, né, essas negociações. O que você pode dar de dica para esses profissionais? Existe Existem duas coisas que são fundamentais para a gente entender, que envolve finanças, envolve a parte profissional também, que são as decisões profissionais que você toma. Nós temos um viés de continuidade. Então, o que é o viés de continuidade? A gente vai sempre achar que as coisas vão continuar nesse caminho. Então, você está ali, começo de profissão, 6 meses, não vendeu nada, parece que nunca vai vender, vai ser a primeira venda, né? E depois que sai a primeira venda, agora parece que vai todo dia sair uma venda. Aí você sempre entra nesse viés, que é um viés que acaba sendo comportamental, até seu astral muda e tá até sujeito a saírem as vendas, porque você começa a ficar mais confiante e tá mais propenso a fechar negócios. Então, existem 2 pontos que são esses. O primeiro é o comportamental, a gente conseguir entender o que são vieses nossos, qual é o nosso comportamento diante das dificuldades que vão ter. E o segundo é o financeiro. Então, a forma que você lida com as finanças também tem a ver com o seu viés comportamental. Quando você está mais seguro, você tende a gastar mais dinheiro. Quando você está menos seguro, você fica tenso, né? Tá ali, não gasto, começa a fazer conta de R$5, R$10. Mesmo que você tenha uma renda alta, mesmo que você tenha um patrimônio alto, esse é o natural. Você pode pegar empresários quando estão em fases difíceis, eles estão segurando em coisas pequenas, né? Mesmo na vida pessoal. E quando você está numa fase boa, você já está mais relaxado. Então, a parte emocional, ela é fundamental você entender que faz parte, e aí envolve um componente de gestão, que é você fala assim, olha, você planta por 6 meses. Tem um componente de gestão, com a quantidade de negócios que você tem, a quantidade de imóveis que você tem, com o tempo e maturidade, você vai entender que aquilo ali se torna em algumas taxas de conversão, um período de fechamento de negócios, e aí se você tiver uma boa gestão, você consegue também construir um negócio, às vezes até construir o equity, né? Que o equity é você formar uma empresa efetivamente, né? Ter uma imobiliária, que você tem ali uma demanda de negócio e até formar um bom patrimônio com a sua profissão. Na parte financeira, você tem que atuar com uma forma defensiva, porque já é uma profissão de alto risco, né? Você entra com dinheiro, porque, você vai visitar um cliente, você gastou gasolina, você vai pagar o cafezinho, você vai pagar o almoço, e aquilo ali é um custo seu que você não tem garantia nenhuma de retorno. Então, você pode receber ali R$50 mil de comissão, você pode receber 0, né? Você vai ter que comprar uma boa roupa, você vai ter que se portar bem, fazer curso, etc. Então, é uma profissão de alto risco. Do outro lado, nas finanças, você vai ter que ser conservador, né? Principalmente quando você está formando patrimônio, você não tem assim, uma previsibilidade de fechamento de negócios, você não tem uma carteira de clientes. Então, e aí é ser renda fixa, ter alta liquidez, é poder consumir aquele dinheiro, que geralmente a época que tá bom para ficar calminho com o dinheiro é a época que tá ruim de vender, tá? Então, tem que entender um pouco para conseguir se organizar. E o que é mais decisivo de tudo não é o teu posicionamento, como que você faz com o seu dinheiro, com esse dinheiro que tá parado, que você já acumulou, e sim como você usa ele, né? Então, o corretor de imóveis, usando assim, fundamento da parte técnica mesmo, ele é um cara que ele tem que ter o custo fixo muito baixo. Então, um corretor de imóveis, ele pode, vive num apartamento mais simples, pode ter uma parcela, mas que caiba, que ele consiga, a reserva que ele forme seja suficiente para pagar 12 meses, ele precisa de uma reserva maior do que a média das profissões.
Porém, ele é um cara que também ele pode ter algumas extravagâncias quando ele está ganhando bem. Então, se ele tiver um custo fixo baixo, né, conseguir reservar uma parte do patrimônio sempre que entra dinheiro, ele consegue também ter os custos variáveis, que você consegue levar uma boa vida. Então, esse tipo de organização ele é fundamental. E aí, claro, a família tem que estar alinhada, né? Não adianta, pô, tô numa fase boa, vou aproveitar fazer uma viagem de férias, vou pro Nordeste, vou pra Miami, vou pra algum lugar assim, né? E depois você tá numa fase ruim, a sua esposa, não temos que ir pra Miami, vamos pra Disney. Não dá, né? Então, se tivesse a disciplina do custo baixo, né? E aí, custo baixo envolve tudo aquilo que é essencial para viver. Pô, ter cuidado com o supermercado, com o carro que você tem. E aí, a profissão às vezes demanda um carro que tem uma certa aparência. Então, pô, manutenção que você pode ter. O seu custo, o seu imóvel onde você mora. Então, todos esses cuidados para dar um passo à frente, eles têm que ser muito cautelosos. Se fosse assim uma recomendação, claro que é uma recomendação longa, um pouco genérica, cada caso tem alguma especificidade, mas é um tipo de profissão que você tem que ter o custo fixo muito controlado, né? Então, por exemplo, plano de saúde. Pô, o corretor de imóveis ele tem que ter um plano de saúde o mais barato possível, regional, né? TLT, realmente uma situação confortável. Mas, ele vai viajar, tal, ele vai ter que ser o cara que faz o seguro viagem, né? Pô, não, tem que ter um plano nacional porque eu viajo o mundo inteiro. Então, são coisas simples, mas que você deixa ali pô, se você economizar R$ 500 por mês, são R$ 6.000 no ano. E como ele não tem essa previsibilidade de entrada de dinheiro, ele tem que fazer sempre a conta do acumulado, né? Então, quanto que você gasta por ano em cada linha da sua despesa fixa. E aí você consegue ter um pouco mais de segurança para lidar. Você deu várias dicas, mas eu vou dar a mais importante. Acho que o corretor tem que se seguir, né? Para entender um pouco mais sobre isso. Acho que é uma boa dica, né? Henrique, a gente observa que há uma transição de carreira de outras áreas para corretagem de imóveis, né? Tem advogados fazendo transição para ser corretor de imóveis, vendedores, outros representantes que querem ser corretores de imóveis. Nessa transição, geralmente a gente calcula que o corretor de imóveis, em média, demora uns 6 meses para efetivar a primeira venda. Lembra muito a tua situação, que ficou 7 meses sem receber. Sem receber. Quais dicas você dá para esse profissional que está começando? Ele deve iniciar a corretagem de imóveis, alinhando com o emprego que ele já tem atualmente ali para conseguir suprir a renda mensal dele, fazer uma reserva de emergência, né? Não seria de emergência, né? Fazer uma reserva para gastar esse período. Planejamento. Como que ele vai fazer essa reserva? O que você pode nos dizer? Assim, ó, é uma profissão que ela realmente é difícil, tá? Só que todas as profissões, se você não tiver o foco e a dedicação, você não vai ter sucesso, né? Por exemplo, você às vezes está executando uma atividade onde você trabalha num determinado horário e você já não consegue atender determinados clientes no horário que eles podem. Então, por exemplo, corretor de imóveis conhece um amigo empresário, né? Se ele trabalha das 8 às 5 da tarde, talvez ele não vai conseguir mostrar o imóvel na hora certa. E começa a dificultar algumas coisas. Ele pode, por exemplo, aí atuar dentro de uma determinada área, né? Então ele vai... Estou dando um exemplo prático, para depois a gente chegar na conclusão. Mas, por exemplo, se o cara trabalha das 8 às 5, ele só vai poder atender pessoas que também trabalham das 8 às 5. Então ele delimita um tipo de cliente e aí ele tem que adotar uma estratégia comercial efetiva para esse tipo de cliente. Senão ele vai ter alguma frustração. Dentro da parte financeira, vai ser necessário ele sair dessa vida, né? De, olha, eu tenho que ter um trabalho, a corretagem, né? O serviço de corretor de imóveis ser algo paralelo, né? Então, a não ser que você tenha uma flexibilidade no que você já faz, né, de horário. Porque é importante, o corretor de imóveis precisa de horário disponível, né? E aí tem até uma conta assim que é bem legal. Isso acho que foi com o meu irmão que a gente chegou a essa conclusão. O corretor de imóveis, ele não recebe pelo negócio que ele faz. Isso é muito interessante você pensar. O corretor de imóveis, ele não recebe pelo negócio que ele faz. Vendi um imóvel aqui, recebi R$ 50.000. Vendi um imóvel de 1 milhão, recebi R$ 50.000. Pô, mas não deu tanto trabalho, o cara já queria comprar tal. Mas, pô, ele teve que trabalhar muitos clientes para chegar naquele cliente que ele recebeu R$ 50.000. Então, ele recebe pelo tempo disponível que ele tem. Então, quanto mais tempo disponível, ele levanta mais negócios e necessariamente em uma manhã que foi decisiva, ele fechou aquele negócio e ele recebeu. Então, quando você começa a entender isso, você vai entender que a pessoa vai ter muita dificuldade de fazer uma migração tocando duas atividades em paralelo, né? Pode ser que ela pegue se pegar um momento bom de mercado, que é mais fácil fechar negócio, alguma coisa, pode até acontecer, mas vai ser muito difícil. Então, o caminho mais fácil é justamente você ter uma boa reserva financeira.
né? Então, o custo fixo controlado. Você fazendo aí, eu até recomendo 12 meses, tá? Mas 6 a 12 meses, que banque as suas contas fixas. Por que é conta fixa? Pô, você tem que continuar pagando o teu custo básico ali de vida, né? Vai pagar o teu supermercado, plano de saúde se você tem, parcela do teu imóvel, condomínio, parcela de carro. Mas, a escola das crianças, então são coisas assim que para você mudar é muito difícil, né? Você começar a economizar no mercado é um negócio complicado, mexe com o emocional até da tua família. Agora, você pode não ir para restaurante, você pode deixar de fazer uma viagem de férias, você pode deixar de comprar roupas caras, usar sua roupa pro trabalho, né? Que é até um negócio assim, ó, eu só tinha roupa boa pro trabalho, eu nunca tive roupa boa para sair. Hoje tá um pouquinho melhor, eu já tenho roupa boa para sair. Mas assim, então essa dinâmica, ela é fundamental pro cara entender. Organiza os teus custos, forma uma reserva 6 a 12 meses, aí sim ele consegue fazer uma migração com foco, né? E claro, é importante começar antes? É importante que você vai começar a entender pelo menos o funcionamento de mercado, e tem algumas coisas que são difíceis, né? Por exemplo, tu pode às vezes ter cliente e não ter imóvel. É uma coisa que acontece. Você tem ali alguns familiares que querem comprar imóveis e você tem os clientes ou amigos e você não tem o imóvel para vender. Aí você tem que encontrar corretores para fazer parceria. Aí você tem que estar no mercado para isso. Você vai ter que tomar café com o corretor de imóveis, vai ter que saber quem é confiável e quem não é. É um mercado que é hostil também, né? Porque tem muita gente que fica numa situação muito difícil financeiramente e tem vários relatos, né? O pessoal que escuta aqui sabe como é que é, né? Então, às vezes um profissional passa à frente do outro e tal. Então, como é que você começa a conhecer as pessoas que têm ética? Você tem um cliente, tem um imóvel. Às vezes você tem um imóvel e não tem o cliente. Então, essa dinâmica demanda tempo. E aí o corretor de imóveis, ele recebe pelo tempo que ele tem disponível, não pelo tempo do fechamento do negócio, porque se pensar assim, pô, seria a hora mais bem remunerada do mundo, né? Você ganha ali, pô, 50, 100 mil reais em negócios grandes para fazer quantas horas de serviço são reuniões efetivas falando daquele tema. Na verdade, ele gasta muito mais tempo se relacionando com o cliente, tomando um café, indo na caminhada, num clube, esse tipo de coisa que você acaba fazendo o resultado. E acho que também fazendo boas parcerias, né? A gente tem profissionais que a gente tem contato que é nessa lógica que você falou, né? Se prepararam para ser corretores, né? Então buscaram muita informação para também minimizar um possível risco, né? Porque você vê, você tem ali que fazer, né? Isso que você falou muito importante, tem que fazer uma reserva, né? Para conseguir cumprir com as contas rotineiras, né? Então nesse percurso aqui, tu tem que minimizar o risco o máximo possível para não ter um prejuízo financeiro. A gente, como advogado, sempre gosta de dizer, né, para os nossos assessorados e para as pessoas que nos ouvem, a importância de fazer uma boa análise de risco, que é entender se esse imóvel, né, que ele vai trabalhar durante 6 meses, é um imóvel bom para venda, porque, como tu disse, né, são várias visitas, são vários imóveis para fechar um. Então, se você consegue identificar que esse imóvel, por exemplo, não pode ser vendido já no começo dessa negociação, você economiza tempo, né? E você gera mais dinheiro, porque você vai para um outro negócio. A gente sempre traz isso para o nosso assessorado ou para as pessoas que nos ouvem. E você falando disso, né? Clarifica ainda mais a clareza, né? Exatamente. E assim, o Giovanni, tem uma dinâmica assim, não importa o que tu faz, tu pode ser corretor, você pode ser CLT, você pode ser empresário, pode ser advogado, pode ser o que for. Sempre vai andar o processo de gestão e o processo financeiro dentro da tua carreira, entendeu? Então, o que é o processo de gestão? Você tem que gerenciar a sua própria carreira. Você tem que fazer investimentos nela, né? Especialização. Vocês estão fazendo investimento aqui, vocês precisam fazer podcast, vocês são advogado. É um investimento no negócio de vocês. Isso demanda uma formação, demanda tempo. Então, a mesma coisa acontece com o corretor de imóveis, acontece com o representante comercial, acontece com o cara que é CLT, acontece com todo mundo. Então, o processo de gestão da carreira, entender onde é que estão os riscos, onde é que estão as oportunidades, o que demanda isso, é o passo inicial, né? Se você quer fazer uma carreira executiva, por exemplo, você não tem que entrar numa empresa que tem espaço para ser executivo. Não vai entrar numa empresa que não tem espaço, não vai ser executivo. Se você quer vender um imóvel, tem que ser um imóvel que pode ser vendido. Não adianta ir vender um imóvel que não dá para vender, ou que às vezes os donos não querem. Ou, por exemplo, né, às vezes a pessoa é muito iniciante e vê aquele imóvel, um imóvel milionário, eu conheço todo mundo. Aí é um espólio aí, né? É um espólio e todo mundo, não, são tudo parente meu, todo mundo quer vender, já falei com todo mundo. Chega na hora, não vende. O cara gasta energia, né? Todo mundo, a gente dá um curso para os corretores no treinamento sobre a captação de imóveis, né?
Né? Esses tempos a gente estava fazendo uma autorização de venda, que tem que fazer 16 autorizações. Ele disse, mas eu falei pro inventariante, ele disse que, ok, eu quero vender. Eu disse, não, tem que pegar a autorização de todo mundo. Não tem corretores que, principalmente os que estão iniciando, às vezes ele não tem tempo a perder para esse tipo de imóvel, que vai demandar um trabalho maior, né, no burocrático. Mas agora, outros corretores já gostam de trabalhar só com esse tipo de imóvel porque domina, porque tem um corpo jurídico por trás que vai deixar ele confortável para atuar naquele imóvel que tem mais empecilhos. O cara vira especialista, né? Toma domínio, isso aí tem valor pra caramba, né? O cara fazer assim, ó... O negócio que eu lembro, assim, quando eu ia treinar pessoas mesmo, eu falava assim, tu quer ser promovido, tu pega o problema que ninguém quer pegar. Tu pega, coisa que eu mais detesto de fazer, tu vê eu reclamando, pega pra você fazer. Pega porque você vai fazer de uma maneira... Você tem um objetivo, né? Que é ganhar mais dinheiro. Aí você vai fazer mais bem feito do que quem já tá ganhando dinheiro e não quer fazer isso. Ele quer fazer outra coisa para ganhar mais dinheiro. Então, nessa dinâmica, tu pegar um negócio que é chato, que ninguém quer fazer, e você se especializar, você consegue ganhar dinheiro sim. Você consegue até botar algumas regras no jogo, né? Só que isso demanda tempo, porque você não vira especialista em um negócio difícil sem ter experiência, né? Não é só estudo, aí tem que levar um pouquinho de porrada, né? E isso também a gente fala bastante, Henrique. Deixa eu só pedir, não dá pra fechar um pouquinho aí? Não sei se eu tô com um pouquinho de frio, gente. Dá uma congelada aqui. Se for possível, aí dá uma congelada. Desculpa aí, João. Não, imagina. Nós estamos aqui quase no Polo Sul. Em Criciúma, eu até falei pro Giovanni, ainda bem que não foi semana passada, né? Nossa semana passada senhora. Tava bem frio. Mas fica à vontade, João. Desculpa não, aí, senão eu começo a tremer e fica feio na... Você vai rir, vai comentar e vai rir de mim. O que a gente fala sempre também, Henrique, é no sentido de tem que se preparar para conseguir resolver esse problema que ninguém quer resolver, mas também tem que ter essa calmaria de ter essa reserva financeira, porque o que acontece? Às vezes o corretor, ele não fez essa reserva de forma correta, e ele começa a ficar desesperado para vender. E nesse desespero, ele entra em negócios que não é para ser feito, né? Ele começa a fazer coisa que não é para ser feito, e aí a carreira não vai se alongar. Não vai. Né? Porque ele vai sair do mercado, entende? Ele não vai sair bem falado. E às vezes ele fecha portas, tanto na corretagem quanto em outras profissões, porque acabou que nesse período de vacas magras, né, ele acabou fazendo coisa que não era para fazer, se queimou. Às vezes pega no trauma de efetivar uma venda, de fazer um negócio, porque quando fez errado. Né? É os dois pontos, né? A gestão da carreira e a gestão financeira, assim. É difícil você conseguir produzir uma carreira de longo prazo se você não tá bem financeiramente. Né? E não é ser rico, né? É estar organizado. Você ter você saber o que você tá fazendo e o que você precisa fazer. Porque essa falta de previsibilidade, ela vai afetar aquilo que a gente falou no começo o teu comportamento, né? E aí acontece assim, e tem várias outras coisas que acontecem. Você também pode acontecer, o corretor, quando ele tá apavorado para fechar negócio, ele baixa até a comissão dele, né? Ele baixa pela metade. Não, aqui, ó, não, eu não baixo mais preço, eu não baixo, então tira da minha aqui para tentar fechar. Acontece. E aí perde a longo prazo, né? Aí o cliente já sabe, né? Não dá, exato, não dá para julgar, mas é comportamental, e aí tem a parte financeira que tá afetando o comportamento dele como profissional, né? Henrique, a gente fala muito com corretores autônomos, né, que não estão em uma imobiliária. E o profissional autônomo, a gente até puxa para nós advogados, né, que somos profissionais liberais. A gente tem um comportamento muito errôneo de que o que caiu na nossa conta é o nosso salário e a gente acaba gastando sem pensar no investimento, como você comentou. Você tem que pensar em investir em um café com seus clientes, com corretores, em ter um bom carro, se arrumar e ter uma postura, tudo isso é investimento na carreira. Então, pensando nesse ponto, como o corretor deve se organizar financeiramente, pensando no seu faturamento? Ele tem que tirar o prolabore, uma divisão de lucros, ele tem que investir parte do valor na sua carreira, ou ele entra tudo, é o salário dele, entra na conta pessoa física, a mesma coisa que ele paga o cartão de crédito, que ele paga a escola do filho, e ali vai por baixo. Eu não tô nem por dentro assim muito da parte tributária, mas acho que o cara entrar na pessoa física direto, ele paga até mais imposto, né? Então ele deixa dinheiro... Eu também, assim, meio é pouco, né? O cara começa a se desenvolver. É uma profissão que paga muito bem, corretor de imóveis, né? Tem muita gente ganhando bastante dinheiro e você consegue crescer na carreira
bastante, né? Então, assim, o MEI, não lembro qual o valor, acho que é R$ 80.000 por ano, É. que o cara não se torna corretor de imóveis para ganhar 80 mil por ano, ele quer ganhar muito mais, né? Eu acho que o cara que tá começando agora, ele não tá pensando Sim, 80 mil por ano, não, ele quer chegar no 80 mil por mês, né? Sim. Por mês, é isso que ele tá pensando quando ele olha, e as redes sociais fizeram muito bem, né? Porque era uma profissão que 10 anos atrás não era nem tão bem vista, né? Hoje, assim, pô, é uma profissão quase sexy, né? O pessoal lá... É bem isso. aham. Profissão desejada, né? O cara diz, pô, eu quero ser corretor de imóveis agora. E claro, aumenta a concorrência, mas elevou muito o nível do profissional. Hoje, corretor é muito bom, né? Sim. Tem corretores aí com um nível excelente. Então, assim, a parte da gestão pessoal, pessoa jurídica e pessoa física, nós temos algumas coisas que são importantes levar em consideração. Então, primeiro, o que você quer da sua carreira? Não, Henrique, eu quero ser um corretor autônomo, eu não quero incomodação, quando eu quero eu faço parceria, então eu não vou crescer, meu negócio é esse aqui, vou tocar até meus 70 anos aqui, que eu tenho um monte de amigos, já sou bem relacionado, sempre vai estar entrando dinheiro aqui. Ok, então esse cara que deseja ser autônomo pro resto da vida, ele tem um modelo de organização financeira. E aí separando, primeiro a pessoa jurídica, depois a pessoa física. Pessoa jurídica, quais são os principais custos que esse cara tem? São os custos de provisão. O que é provisão? Provisão é quando você pega um negócio e você começa a guardar um dinheiro que você vai usar. Você sabe que você vai usar aquele dinheiro. Então, dando um exemplo prático assim, eu sempre começo da gestão empresarial até chegar na gestão pessoal. Então, exemplo simples, isso eu faço, minha empresa pequenininha, tudo mais, né? Mas cada computador que eu compro para minha empresa, no dia que eu compro, ele já entra uma provisão para daqui a 3 anos trocar o meu computador. Então eu estou guardando dinheiro para daqui a 3 anos, todos os computadores da minha empresa podem ser trocados. Ah, se estiver bom, vai ficar dinheiro parado ali. Mas eu pego ali, ó, gastei R$ 5.000 no computador, divido esse valor por maneira bem simples, para não dificultar. Divido isso aí por 3 anos, quanto que eu tenho que guardar por mês para tocar para um computador novo lá na frente. Pode ser que eu venda esse computador, pode ser que fique ali, que ele esteja útil, mas eu vou ter o dinheiro para trocar. Que aí, efetivamente, é o custo de depreciação que as fábricas fazem, né? Então, quando você... E aí, o corretor, ele vai me escutando, ele vai conversar com muito empresário. É bom conhecer esse tipo de termo, porque tu entra na mesa de outra forma, quando você fala de termos empresariais, né? E se você não tiver um empresário do lado que está comprando, tem um empresário do lado que está vendendo, que é o dono da consultora, né? Então, você entender um pouco sobre a dinâmica de empresas é importante. Então, essa depreciação, o que é? Quando você compra um negócio, ele começa a estragar um pouco a cada dia. Então, o que é quais são as provisões do corretor de imóveis? Primeiro, ele precisa de um carro, né? O corretor precisa de um carro. Um corretor sem carro vai vender? Eu acho que não vai ter muita facilidade, né? Você tem que ter flexibilidade. Então, a cada X anos, ele vai ter que trocar de carro. Comprou um carro agora? Daqui a 2 anos, 3 anos. Quanto que eu preciso de dinheiro para trocar de carro? Então, a primeira coisa que ele vai ter que fazer, cada comissão que ele recebe, ele tem que ter ali uma meta anual, onde ele está colocando um pouco de dinheiro para ele trocar de carro lá na frente. Porque é o principal instrumento de trabalho dele, né? Ele tem que ir para as reuniões, tem que atender gente, às vezes tem que dar carona. Segunda provisão, ele tem que ter dinheiro para os impostos, né? Dependendo do tipo de tributação que ele tem, pode ser mais inteligente um lucro presumido, pode ser inteligente às vezes até um lucro real, pode ser inteligente simples, MEI, etc. Né? Então, ele tem que fazer a provisão para os impostos. Vendeu, vai ter que pagar imposto. Primeira coisa, eu vendi, quanto que eu vou ter que pagar imposto em tal data? Guarda o dinheiro, aplica. Próximas provisões. Qual o meu custo? E aí é legal se o cara for bem... tirasse um dia por mês, uma manhã por mês para se organizar, ele vai ter um orçamento de operação. Eu, quando era representante, eu tinha. Porque o representante, ele também paga café pra caramba, paga almoço. Eu ainda tinha, Rio de Janeiro, você faz muitos eventos em loja. Então, assim, às vezes vocês entram no supermercado, tem lá uma pessoa distribuindo um hambúrguerzinho, uma amostra, né? Então, aquilo aí quem paga é geralmente o representante. Então, eu tinha ali, todo mês eu preciso gastar R$ 1.000 de ações em loja. Eu preciso gastar R$ 1.000 de almoços com clientes. Eu preciso gastar R$ 500 ali com um cafezinho. Você fez, vai botar tudo na mesma conta. Então, essas contas são as contas que são as provisões. Quanto você precisa gastar com seus clientes, com sua mobilidade e com seus impostos. Acho que são essas principais. Assim, não tem tanta experiência como corretor, né? Dizer que essas contas são da pessoa jurídica. Da pessoa jurídica. Então, ele recebeu, ele já olha para o ano inteiro. Olha, recebi aqui R$ 100.000. Quanto que eu vou gastar esse ano
de almoço. Será que eu já não consigo guardar o dinheiro pro almoço do ano inteiro? Reserva. Que aí tu não fica meio, vou ter que chamar um cliente pra almoçar, o cara fica se esquivando, né? Pô, ao invés de almoçar com o cliente, fica, não, vou depois do almoço pra não ter que pagar, tal. E aí você acaba perdendo o relacionamento, perde negócio. Então, essa organização te dá segurança. Claro que, pô, o cara tá começando, é muito mais difícil, né? Mas você já é autônomo, já tem uma carteira de clientes, dá pra pensar assim. Aí você vai ser um bom corretor, aquele corretor, preciso de roupa, né? Roupa também, cara, tem que estar sempre com roupa nova, roupa bonita. É muito importante, tem que colocar na pessoa jurídica. Assessoria jurídica. Assessoria jurídica, né? Eu gasto tanto os advogados, né? Mas são contas também, eu também tinha, né? Eu fui com advogados, contador, né? Contabilidade. Então, são as contas que tem que fazer, tem que pegar ali assim, o que são minhas contas aqui? Essas contas ele até consegue enxergar mais fácil, porque ele tá saindo dinheiro do bolso. Aonde que o corretor ou qualquer outro profissional se perde é na conta que você não enxerga, que ela vem aquela porrada, né? Tá, vou fazer... tem que trocar de carro. Pô, trocar de carro é um dinheirão. Mas se tu guardou dinheiro por 3 anos para aquele objetivo, o dinheiro tá ali. Sim. Né? Você tem que pagar um almoço, ou exemplo, se você conseguiu uma exclusividade do imóvel e tal, né? Quero fazer um vídeo. Isso, cara, estão fazendo muito negócio no Instagram, né? Quero fazer um vídeo bem feito. Pô, nunca consegui um imóvel tão bom como aquele. Você quer fazer um vídeo bem feito aí, pô, fez o vídeo, vendeu, agora você vai ter que fazer sempre vídeos bem feitos, teu cliente pode esperar isso, e aí você começa a fazer provisões. Não tenho imóvel ainda, mas em algum momento eu vou ter que gastar dinheiro com isso. Então, essa é o conta pessoa jurídica. Separe aquilo que você vai precisar do dinheiro e aquilo que você efetivamente tem que pagar todos os meses. Do outro lado, e aí tem um ponto também, o corretor também às vezes tem a secretária, né, uma pessoa que ajuda a organizar reuniões, Capital Lead, tem alguns custos ali que tem que listar e fazer. Ponto de atenção para mim, eu chamo essa provisão, que é onde a maioria das pessoas erram e por isso que não crescem. Porque começa a economizar naquilo que não é para economizar, porque é do negócio. Pega esse dinheiro e bota no bolso. Quando bota no teu bolso, aí você vai, é isso aí, né? Vamos para Disney, vamos para Europa, né? Então, aí separando essa parte, a gente entra na pessoa física. No mundo ideal, você tem um salário, tá? Então, você define um salário para um ano, né? Baseado aí talvez na comissão, ou o mundo perfeito mesmo é você acumular a comissão por ano e distribuir no outro ano. Mas isso aí ninguém vai fazer, a não ser que você já tenha muito patrimônio, né? Mas, se você conseguir ter um pouco mais... Recebi ali uma grande grana, demora 6 meses para vender. Então, distribui o lucro, pode até fazer a ata de distribuição de lucro já do valor que você quer fazer, né? Desconta esses custos que você vai ter. Porém, distribua mensalmente como se fosse um salário. Né? Então, tem ali 50 mil reais, vai ser para 6 meses, tira os impostos, vai ter 48 mil reais ali que você vai distribuir um pouco por mês, aí você faz esse tipo de gestão. Então, são coisas técnicas, né? Aí você já entendendo quanto que você ganha, o ideal é que novas comissões vão se transformar, comecem a se transformar em caixa para essa empresa. E aí você vai ficando com o caixa gordo, né? Aí depois você distribui, né? Distribui lá uma pancadinha. Lembra que o custo é fixo? Tá, meu custo fixo é esses 8 mil, mas pô, recebi mais 100. Então pega ali 50 e vai fazer a viagem, vai pro Nordeste, leva teus filhos para uma viagem de férias, né? Mas não aumenta ainda o teu custo fixo, deixa 50 ali na empresa para poder investir, porque algumas oportunidades aparecem, né? E o corretor de imóveis, ele tá no meio de oportunidades também, tem oportunidade no mercado imobiliário. Ou vai investir em outra coisa também, né? Investir em imóveis, que é o nosso próximo assunto, né? Os corretores acabam nos trazendo, né, que trabalham com muitos investidores que pensam em investir em imóveis, né? E aí a gente tem bastante dúvidas sobre isso, Henrique. Quais são as estratégias para investir em imóveis, enfim, mas a principal é o que a gente pode levar para o nosso ouvinte, né? No caso, o corretor, quando ele negocia um imóvel para um investidor, né? O que ele tem que ressaltar, como é que é esse investimento é bom, que ponto que ele tem que olhar, né, para esse tipo de negócio. Tu consegue nos falar um pouco sobre isso? Consigo. Isso é um grande diferencial, tá? Eu acho que o cara que consegue entender um pouco disso, ele consegue lidar com empresários maiores, porque tem diversos tipos de investidores, né? Tem aquele investidor que ele formou renda com aluguel. Então ele vai sempre comparar com o próprio aluguel, às vezes um cara um pouco mais tradicional, um pouco mais antigo. Mas o cara, às vezes, que é um empresário, ele tá fazendo a conta assim, eu invisto na minha empresa ou compro 5 hectares de terra? Né? Invisto na minha empresa ou compro esse terreno no centro? Invisto na minha empresa ou compro 20 apartamentos aqui no lançamento? Então são situações que o cara faz essa conta. E aí existem algumas coisas que aí demandam um pouquinho de estudo, mas são contas que o empresário faz, né? Que é a taxa interna de retorno, que chama TIR,
Então, olha, quanto que esse dinheiro vai capitalizar para mim, né? Aí tem que entrar um pouquinho na parte mais administrativa, né? Mais técnica de finanças. Você tem que entender basicamente um pouco de taxa de juros, né? Então, a conta básica que hoje o empresário vai fazer é o custo de oportunidade. E essa é fácil, essa qualquer um pode fazer, não precisa nem entrar tanto no detalhe. Mas qual que é o custo de oportunidade? Meu dinheiro parado hoje rende 15% ao ano, né? Tem 1 milhão, vou ter 1.150.000 no ano que vem, né? Isso com uma liquidez alta, que eu pego o dinheiro agora, faço o que eu quiser, né? E aí tem algumas coisas que são importantes. Nessa conta que ela começa a complicar, mas se você tiver uma boa visão e uma boa noção de finanças e fluxo de caixa, você faz excelentes negócios para o investidor. Porque ele está capitalizando a 15% e você pode comprar, por exemplo, um imóvel, um lançamento, uma coisa desse tipo, utilizando uma parte ínfima desse patrimônio e corrigido ao CUB. Num momento de inflação alta, mas onde o mercado de construção civil não performa tão bem, não tem tantas ofertas, não tem tanto crescimento de novas obras, você tem para o investidor uma opção de se alavancar sem botar, sem se expor muito capital. Então aqui já envolve um tema que é bem técnico, tá, Johnny? Mas entender de TIR, payback descontado e principalmente o básico, se você não sabe nada, é o custo de oportunidade. Porque o cara não vai fechar negócio contigo por causa disso. Quer dizer, ó, amigão, tem aqui, tem 30% de desconto nesse imóvel. Tudo bem, mas 30% de desconto nesse imóvel, eu deixo meu dinheiro parado num Tesouro Selic da vida, eu vou ter 30%, um pouquinho mais ainda, em 2 anos, sem correr risco nenhum. Eu não sei se esse imóvel eu vou conseguir vender, eu vou ter que pagar a comissão de novo, eu vou ter que pagar imposto, então eu deixo parado ali. E aí você começa a ver que a perspectiva do investidor, ela não é tanto essa questão de desconto, né? Pelo menos o investidor já tem mais experiência. Porque o cara, ele cai uma vez, né? Ele, 30% de desconto, ganhei aí 300 mil reais na compra. Ganhou 300 mil reais depois para vender um baita no trabalho. Meu imóvel valoriza, mas tem que valorizar acima da inflação, tem uma série de contas que o cara vai dizer, opa, podia ter deixado meu dinheiro parado. Então, essa composição, ela pode sair algumas ofertas e até propostas de parcelamentos, por exemplo. Porque quando você parcela, o cara tá ganhando ali ainda um valor, né? Não vai ganhar talvez 150 mil no ano, que era o caso de 1 milhão, 15% de 150 mil. Vamos dizer que ele ganhe 60 mil reais nessa operação, mas ele está pagando em 12 vezes, está entrando mais dinheiro no bolso dele, a empresa dele está indo bem. E aí é fluxo de caixa, assim. Geralmente quem me atende, né? Eu também tenho alguns imóveis, mas quem me atende são pessoas que sabem fazer esse tipo de conta e entendem já a minha forma de pensar. Eu prefiro boto o dinheiro no tempo, com juro alto, agora com juro baixo, né? Por exemplo, na época da pandemia, foi a época de comprar à vista, né? Foi, compra rápido e depois você espera que daqui a uns 5, 6 anos, que vai dar agora, tá chegando a hora de vender. Então, essa dinâmica o corretor tem que ter. Ele tem que ter, porque você vai perder acessos quando você chega no empresário assim, não, isso aqui em 5 anos dobra. Mas 15% ao ano hoje, em 5 anos dobra também sem correr risco nenhum. Então a perspectiva tem que ser muito maior, né? Eu tenho que triplicar ou eu tenho que fazer uma compra parcelada, financiada, fazer um ajuste de risco. E aí esse é o ponto que eu acho que os caras que mais ganham dinheiro hoje nesse mercado os corretores de imóveis são que fazem esse negócio. Não à toa, Balneário Camboriú, Itapema, bomba com empresários investindo. E as compras lá, né, FG, essa turma toda aí, vocês devem conhecer bem. Como é que eles lançam lá, né? Você vai dando as entradas e vai pagando lá 30 mil por mês, dá um reforço. Mas por que é assim? É assim, não é porque a FG gosta de receber em... Não, ninguém gosta de receber, não, cara. Tem empresa que recebe em 12 vezes, não gosta de receber em 12 vezes. Né? Recebe porque assim, dá negócio. E se dá negócio é porque alguém tá fazendo conta, e aí o cara tem que entender muito bem essa conta para ele mostrar para quem ainda não entendeu. Aí ele traz muito dinheiro pra mesa, e também entendeu? identificar o imóvel que é pra esse sujeito, né? Isso, porque não vai ser qualquer imóvel, né? Não vai ser qualquer negócio, é um Não é negócio qualquer mais negócio. especial, né? É um negócio especial. Aí é definição, realmente, perfil de cliente e de imóvel, né? Então o caso do investidor é bem técnico. Perfil de cliente também é interessante para aquelas pessoas que não conseguem guardar dinheiro por si só. Ah, sim. Eu vou compartilhar aqui contigo que eu lembrei de você para trazer no podcast, nos stories que tu falando da Fê. Comprei um terreno, um imóvel para pagar, porque ela só sabe ganhar dinheiro, não sabe investir. Não guardava nada. Não. Então tá aqui para ela... Então, tá terminando agora, vai terminar em janeiro. Eu comprei um terreno em 2019,
né? Pô, a Fernanda foi morar comigo em fevereiro de 2018. Aí ela foi pro Rio até ter cliente e tal. Eu disse, pô, começou a ganhar dinheiro. Mas onde é que tá? Não guarda nada, né, cara? Não guarda nada. Eu digo, pô, não dá, né, cara? E aí eu digo, não, eu vou fazer o seguinte, eu vim aqui em Criciúma, aí fiz a conta assim, eu faço a conta dos extremos, né? Se tudo der certo, se tudo der errado. Ele só, pô, se tudo der certo, ela vai terminar de pagar esse terreno, eu vendo, boto dinheiro no bolso. Se tudo der errado, eu vou morar nesse terreno. Né? Lá na frente eu moro no terreno também, construo uma casa e tal. Então lá em 2019, por exemplo, a minha esposa, ela não guardava nada. Eu vim aqui, dei entrada num terreno, mesma época, não tinha juros, mercado azedo, assim, tava ruim. 2019 ainda tava ruim. 2018, assim, começou a melhorar um pouquinho. 2019 tava melhorando, aí veio a pandemia, azedou, assim, foi bem... Eu comprei, o terreno aqui ainda não tava bom, e dei a parcela pra ela pagar e eu paguei todos os reforços, né? Agora eu quero sair dos reforços, que agora ela ganha mais, né? Eu digo assim, pô, agora que ela ganha bem, pode pagar o reforço também. Mas não, se quer reforço, ela nunca vai pagar. Sou eu. A gente tá na... Mas assim, a gente utilizou essa estratégia, né? Que foi pagando ali, sei lá, R$2.000 por mês, coisa do tipo. E hoje tem ali um imóvel de R$300.000, né? Não é uma grande fortuna, mas, pô, guardou e eu tenho um dinheiro que teria ido pra roupa, pra maquiagem, joia, passeio, né? Então, é uma forma de você conseguir fazer com que pessoas que não têm disciplina acumulem patrimônio. Investidor em imóveis, às vezes a gente pensa só nesse empresário que faz... No grande, né? Tal, no grande empresário, mas às vezes não, é para pessoa física que está começando a adquirir um patrimônio e ela não tem essa inteligência financeira de guardar, de aplicar, então... É porque a maioria das pessoas, elas pagam as contas dela, né? Pagam os boletos, né? Se tem um boleto para pagar ali do teu imóvel... Vai pagar. Tu vai pagar. Assim, e aí é importante separar também, esse ponto é bem legal. Porque o corretor ele pode provocar uma mudança financeira na vida da pessoa. Uma coisa assim, você comprar um imóvel para morar. O imóvel para morar, ele não é efetivamente um ativo na tua vida. Tá? Não é um negócio que vai te deixar mais rico. É um negócio que vai viver ali na tua vida. Mas, pô, teu imóvel que tu mora valorizou de 1 milhão para 2, não vou vender meu imóvel. Sim. Né? Não é, pô, vou vender, tem que trocar, compra outro. Então não é um... E tu não vai sair do imóvel que tá valendo 2 hoje e vou morar num de 500 de hoje. Uhum. Não, tu vai morar no mínimo de 2 também, 1,5. Então, esse patrimônio que você forma, ele é um patrimônio importante, que as pessoas precisam, as famílias precisam ter uma casa. Porém, ele é um patrimônio que ele não te deixa, não faz com que você se sinta mais rico, porque você não tem acesso àquele dinheiro. Né? E muita gente acaba chegando na velhice tendo que se desfazer desses imóveis porque não consegue mais bancar uma reforma, e tem muito disso, né? O pessoal que acompanha aí vai começar a perceber. Se você pegar uma pessoa de 65 mais, aposentada e tal, e perceber as casas, mesmo a casa de condomínio, né? Quando a casa não tem mais reformas, a casa começa a ficar obsoleta, ela perde muito valor de mercado, né? Então ela perde liquidez. O cara bota, a casa aqui vale 3 milhões de reais. Mas para vender não vende, né? Vai vender por 2, bobear 1,5. E o cara vai gastar ali 1,5 de reforma. Então, esse tipo de coisa acontece que as pessoas acumulam o patrimônio da vida baseado nos bens que elas vão utilizar. E chega no final da vida, falta dinheiro para fazer reforma. O imóvel ficou obsoleto, que é uma oportunidade de mercado. Pro corretor ele começar a perceber isso, ele vai captar imóveis. Né? Só que ele já tem que conseguir trabalhar a cabeça da pessoa, que ela não vai vender por 3. Né? Todo mundo vai dizer que vale 3 aqui, mas amigão, tu não vende por 3. E se vender, vai ter que fazer um negócio meio complicado, né? Então, essa dinâmica ela é importante. Mas aí entra o ponto. Você também pode transformar parte da renda da pessoa em investimento, né? Ah, vai ser o melhor investimento do mundo? Às vezes vai ser, às vezes não vai ser, né? Mas você pode comprar algumas parcelas, né? A pessoa não guarda muito dinheiro, então vai pagando alguma coisa. Eu sempre recomendo que, claro, o corretor ele quer fazer um negócio, né? Não é o objetivo dele ser o consultor financeiro, né? Eu, do meu lado, que já sou o cara das finanças, assim, olha, não se alavanca muito, não corre muito risco. O corretor, pelo contrário, provocar o risco para ele é o que vai deixar o negócio atrativo para o investidor. Nossa, pode ganhar dinheiro aqui, você vai investir menos agora, você vai formar um patrimônio. Então, são argumentos que são diferentes. Aqui tenho que tomar cuidado, que senão se fosse o advogado do diabo do que eu falo, não posso, né? Mas, assim, você consegue formar patrimônio e é uma forma de você construir alguma coisa. Seja comprando vários terrenos que dão uma despesa baixa, comprando apartamentos para alugar. Então, é uma forma de construir riqueza e o cara pode também virar especialista nisso, porque aí começa a ter carteira de clientes. Ah, comprei um imóvelzinho ali, guardo 2 mil por mês e tal. Então, tem muita coisa que funciona assim. Eu gosto da ideia também. Legal. Então, Henrique, a gente está finalizando. Já?
A gente gostaria de saber onde a gente pode te encontrar, se Hum. tu tens algum produto para vender para os corretores de imóveis se organizarem melhor. Sim, eu tenho uma novidade também, né? A gente tem, então, assim, tem a plataforma de organização financeira para você organizar suas finanças pessoais, né? Mas aquele corretor que ele tem o desejo de se transformar num pequeno empresário, né? Às vezes ele já tem uma receita, já é aquele corretor que já ganha aí uns 240 mil por ano, 300 mil reais, que é 20 a 30 mil reais por mês, né? Na média, ele pode também se transformar num pequeno empresário, né? Que é o processo que a gente fez na nossa empresa. Nossa empresa hoje era uma empresa que minha esposa ela faturava 20 mil reais por mês, hoje a gente fatura 200 mil reais por mês, né? Com um lucro bastante alto. Foi um processo de gestão, que é uma mentoria empresarial também que a gente faz para essas pessoas que querem deixar de ser uma eu-presa, que trabalham sozinha, e querem se tornar uma empresa. Então, quem quiser ter esse tipo de formação, né? Imagino que quando vocês estiverem aí no ar, já vai estar disponível para entrar em contato conosco, né? Uma formação que a gente contratou o pessoal, está fazendo um projeto para apresentar lá com o pessoal da Trinca, que é o Flávio Augusto, Caio Carneiro, Jojota, né? Então, eles são os nossos tutores da nossa formação, da nossa mentoria. Então, a gente está seguindo ali os modelos e está levando para eles agora em agosto para validar o modelo que a gente vai aplicar para os nossos mentorados. Então, vai replicar isso que a gente fez, que são as técnicas que eu fui aprendendo ao longo da minha vida como executivo. E aí, eu trouxe para a nossa empresa, a gente conseguiu fazer um crescimento agora vai dar um pouco mais de 11 vezes em menos de 2 anos, né, sem perder rentabilidade, conseguindo construir um negócio legal. E acho que o corretor de imóveis ele pode também aplicar algumas técnicas para transformar a imagem pessoal dele numa pequena empresa que dê bastante dinheiro, que eu imagino que o corretor gosta também, né, que é uma profissão que busca essa previsibilidade, estabilidade, com algumas técnicas que você pode encontrar também. Não é porque a gente vive de comissão ou de honorários variáveis que a gente não pode ter estabilidade, né? Não, Estabilidade é importante. é muito possível. Se não existisse essa possibilidade, não existiam as grandes empresas em todos os meios, né? Então, para ter uma empresa, você tem que aplicar gestão, tem que aplicar algumas técnicas, e não é difícil, mas é para quem quer trabalhar, né? Tem que trabalhar para você conseguir ter essa dinâmica que realmente de formar uma pequena empresa, e aí depois tem as próximas fases do crescimento, mas a primeira é mais difícil, né? E o empresário é difícil, né? Eu, como era executivo, você tem muito curso para executivo. Tem muito curso, né? MBA. Mas, pô, empresário não, agora tem que aprender um pouco sobre direito, né? Direito do imobiliário, o corretor, né? Cara, tu não vai aprender, não vai fazer um MBA de direito imobiliário, né? Vai ficar 2 anos ali aprendendo? Não vai, você vai contratar um escritório, mas você tem que aprender, então você aprende com outros empresários, né? Então tem que aprender a fazer gestão, prospectar cliente, aumentar a taxa de conversão, ter previsibilidade de caixa, fazer um orçamento de caixa, tem algumas coisas que a gente tem de ferramentas, e aí quem tiver interesse, quem tiver nessa pegada, quiser nos conhecer, só chamar a gente pelas redes sociais, que é Henrique Pazini, E a gente underline. fala, né, Henrique, é importante a gente saber um pouco sobre tudo, né, pra gente até poder chegar numa mesa e poder conversar, né, como é que você vai negociar ali com o empresário, com o investidor, se você não consegue entender o que ele tá falando. Então, a busca desse conhecimento também faz com que os negócios aconteçam, porque você consegue sentar e conversar, você consegue entender o que a pessoa tá falando. É outro posicionamento, é outro posicionamento. O dia que você decide deixar de ser a carreira ser só você, mesmo que você queira, quero ficar sendo um pequeno empresário, né? Um autônomo, até tem uma secretária, você tem algumas pessoas que você vai poder colocar na sua empresa, seja uma empresa de 4, 5 pessoas, não precisa ser uma empresa grande, mas você consegue fazer um bom dinheiro e uma boa organização, uma boa previsibilidade se você aplicar determinadas técnicas, e inclusive isso vai realmente te posicionar de outra forma no dia que você entra para sentar, seja com um investidor, um cliente, um empresário, ou até mesmo com aquelas pessoas que são clientes que não têm essa bagagem, mas eles vão enxergar na tua empresa que você tem um atendimento diferenciado, vai enxergar que a sua empresa é uma empresa organizada, que vocês são sérios, têm valores claros. Então são coisas que funcionam para todo mundo, em todas as áreas, e acho que é bacana aí para quem tiver esse interesse. Muito legal. Henrique, para agradecer a tua presença, a gente está te presenteando com uma peça da Vcaut. A Vcaut é uma marca fitness aqui de Criciúma, de Que bacana! Então é importante a gente apoiar o comércio local, Certo. né? Eu espero que você goste. Vou abrir aqui. A gente sabe que tu tem uma pressão ali em casa todo tenho. dia para praticar atividade física. Eu tenho. Então eu espero que tu goste, utilize. Muito bacana. Vou utilizar sim, preciso, né? Eu tô precisando de
de roupa mesmo, ó, bacana. Muito obrigado, gente. Muito bonito aqui. Pessoal da V-Couch. Legal. Ó, Henrique, show de bola. Obrigada. Muito obrigado, Obrigado, gente. pessoal. Muito obrigado, Valeu, Henrique. imagina. Para quem chegou até aqui, nos encontramos no próximo episódio do Conexão Imobiliária.